Eu vou pedir para o senhor se apresentar inicialmente e dizer o seu nome completo e a sua idade. Eu sou Marino de Jesus Berman, nasci na cidade de Inhacorá, antes era Catuípe, estou com 70 anos de idade. Qual ano que o senhor nasceu? 1954. O senhor é de Jesus. É, de Jesus. Conhece mais como marido Berman, né? É, mais Jesus conhecido. era É, sua mãe. o finado. É da mãe, é. Finado meu avô. O senhor nasceu em Acorá, então? Nasci em Inhacorá, antes era Catuípe, né? Mas hoje é Inhacorá, né? O senhor nasceu no interior? No interior, é. Onde que a sua família morava lá? Morava perto onde tem o ginásio de esporte ali agora, bem na beirada da cidade. Ali que o senhor estava relatando que nessa época tinha uma olaria ali. É, tinha uma olaria ali. Daí era tudo campo, campo, unha de gato, erva. A economia do município, na verdade, era erva, né? Na época. E ali, quem tinha olaria? Era Isaías. Eu não me lembro o sobrenome, eu acho que era Napoleão, acho. Se eu não me engano. Moreira Bueno. É, pode ser. Eu acho que é. Eu não tenho lembrança do sobrenome. Ele era filho do Napoleão? Eu não sei se bem certo se era filho do Napoleão. Eu conhecia por Isaías. E ali eles produziam tijolos, telhas? É, tijolo e telha de barro. Tudo manual na época, né? Não tinha energia elétrica, né? E eles pegavam o barro nos banhados? Pegavam os barros nos banhados, para baixo um pouco ali, não tem a sangue ali. Em Acorá, nessa época... Era Catuípe, pertencia a Catuípe, né? Era um distrito, na verdade, era um distrito de Catuípe. E o que o senhor se recorda, assim, dessa época que o senhor era criança ali na vila de Inhacorá? Ali e tem muita recordação, ali tem, ó, eu fui na aula lá, acho que uns 3 anos, na escolinha da Visconde de Cerro Alegre, que era na época era uma escolinha de madeira, né, que hoje tem aquele colégio grande lá. Quem que eram os seus professores? A minha primeira professora, que eu me recordo, acho que foi a primeira e a única, era a professora Dalva Rolim. Era a esposa do finado Neri Rolim. E ali onde o senhor morava, quem eram os seus vizinhos? Tinha o Jurumito, o Zito Vargas, já hoje todos falecidos, que eles foram, se mudaram dali para Paraná e faleceram para lá. Daí tinha o Aníbal, e daí tinha vindo mais gente para cá, para Mandagrape. Ele tinha o finado meu avô, o finado falecido Turíbio de Jesus, que é irmão do Vaz Milindo, irmão de sangue, como diz outro. E qual que era o nome dos seus pais? Persiliano Berman e Emília Maria de Jesus. Seus pais eram naturais de onde? De Inhacorá. Nascido lá e... A vida toda em Acorá? Não. Casaram lá? Não, eles casaram lá. Só que depois nos anos 60 nós mudamos para Rincão o tempo era Rincão das Bandeiras, Rincão dos Câmeras hoje. Mudamos para lá, daí fiquemos lá até 72, que daí eu vim embora para Chapeta. Daí. E os seus pais nasceram em Acorá? Nasceram em Acorá. O que o senhor se recorda, assim, dos seus pais? Eu tenho muita recordação dele. O final do pai lidava com erva, o final da mãe lidava em casa.
Daí depois dali nós fomos plantar soja e milho no Rincão dos Câmara, né? Trabalhou um período na agricultura. Certo. Mas pouca coisa, não foi muito. Por que se mudaram da cidade? Daí, dali dos Câmara para cá, nós íamos para procurar emprego, na época. Em 72 nós viemos embora para cá. Daí em 27 de março de 72 eu comecei a trabalhar na prefeitura, como funcionário público. Eu digo a sua primeira mudança lá da vila de Inhacorá para o Rincão das Bandeiras. Ali na verdade, nós se mudamos de lá porque nós compramos terra que podia plantar, que era terra terra da costada do Burricá, terra de pedra, terra boa que chamavam, né? Não precisava adubo, não precisava nada. E em Inhacorá se produzia muita erva, daí na época, e era uma terra vermelha, não dava planta na época. Não é como hoje, hoje tem adubo, tem tudo, né? E como que era esse trabalho com os ervais? O senhor também chegou a trabalhar nessa parte? Eu não cheguei a trabalhar porque eu era muito pequeno, de idade, pouca idade, mas eu acompanhava, o final do pai era cortado as pés de erva com facão, depois amontoava, chamava tarde de roiada, fazia fogo, sapecava, daí atava os raídos que chamavam na época, com taquara, e daí os compradores de erva ali da cidade em Inhacorá iam buscar. Roiada, o que era isso? Roiada, tu amontoava a erva, um gainho junto com o outro, e ia levantando para cima, daí fazia o comprimento que queria, né? Chamava-se roiada, a roiada de erva. Daí fazia um fogo, botava umas bananeiras na frente para não ir muito calor, que ia sapecar a erva. Na época era bonito aquele dever de noite, mas era de noite. Esses campos que a gente vê hoje com plantações de lavoura. Tudo era erva. Tinha alguma lavourinha que plantava uma mandioca, né? Um pouquinho de milho, assim, mas muito pouco, que não dava, né, na terra vermelha. Mas era erva. Era um gadinho, umas criaçãozinhas, isso. Na verdade, o falecido Assis Rolim tinha, na época chamavam uma invernadazinha dele, bem na divisa com o meu avô. Ele criava gado lá, uns cavalos, e erva. O forte era erva. E o seu pai tinha erval ou trabalhava com... Tinha erval, dele mesmo. Daí Ficava... ele morava, na verdade ele morava junto com o finado, não na mesma casa, mas do lado, porque ele ficou para cuidar do finado do meu avô, né? O Fernando, minha irmã. Daí ele era da erva. E a finada minha avó, que era a esposa do Fernando, a Juvelina Berman, Dias Berman. Eles moravam onde? Morava ali, eu namorava, pertinho do ginásio, ali que hoje é perto da olaria, né, na época. Morava junto com nós, no terreiro, assim, cada um tinha uma casinha. E os seus avós, o Fernando e a Jovelina, eram naturais de Inhacorá? Eles eram dali. A sua avó é da família Dias dos Santos? Se eu não me engano, era. Que é dos Marçal, que dizem. A finada minha avó, ela era irmã do falecido Persílio, ali do Rincão ali na ponta do Burricá, que chama. Pertinho na Seara de Fátima, ele tem um filho morando lá, acho. Ah, do seu Persílio, o seu Natálio? O Natálio é meu segundo primo. O Natálio mora lá para lá dos câmeras. E o que o senhor lembra dos seus avós, assim, contarem de histórias de antigamente? A sua avó contava do pai dela, do Persílio? Não, o Persílio era irmão dela. Ah, era irmão. É, irmão.
Mas lá na eu não me recordo porque eles faleceram muito cedo. Eu era muito pequeno na época, né? Eu tenho pouca lembrança. A finada avó até morou mais tempo, mas nunca tocou assim de casos familiares, assim, não. Ela era filha do Marçal? Na verdade, eu nem sei de qual é que eram os pais da minha avó. Acho que não, até nunca, ou eu esqueci. Mas eles faleceram, o senhor ainda era novo. O finado meu avô faleceu em Acorá. Eu era bem pequeno, aí ele já tinha uma idade avançada. E a finada avó faleceu lá no Rincão dos Câmeras. Essa ficou mais tempo viva. E o que o senhor se recorda deles? Do jeito deles, como que eles... Mas lá eles eram umas pessoas assim, como é que eu vou te dizer? O finado avô eu conheci muito pouquinho. Não sei se ele lidava com erva, na verdade ele lidava com erva. E a finada avó ficava em casa, aquelas casas grandes de chão, varria a casa. Depois ela foi embora com nós lá para o Rincão dos Campos, que o finado pai cuidava dela. Daí tinha uma casinha lá, daí ficava já a pessoa de idade, ficava em casa por lá, fumando paeirinha, gaindo de arruda na orelha, depois até o fim da vida. O que é esse hábito da arruda atrás da orelha? Tem alguma superstição, alguma coisa? Era algum significado dos antigos, né? O finado pai, na época, eu me recordo muito bem, porque eu ajudava ele na colônia lá. Ele ia de noite lá no potreiro, pegava no escuro com a mão, ele ia aparpando as folhagens e pegava o remédio que ele queria. E daí botava uma água quente lá e tomava e sarava. A medicação dos antigos era... Tá de chá caseiro. Era um chá. Daí quando ficava, só se ficava, a pessoa ficava muito doente, daí tinha que ir para Inhacorá, a Tresvenda que chamava, por finado Fantor, o médico que tinha em Inhacorá. Finado Fantor ajudou muito nós. Era um médico dos pobres. Eu tenho lembrança dele bem certinho como ele era. Tinha farmácia, da finada Cecília lá, não sei se era a esposa dele ou como é que era lá, que era da farmácia do hospital. Belém que fosse hoje, rapaz. Hoje não tem mais nada lá, tem outras casas. Tu ia lá comprar ele dava a receita, pegava lá e pagava com 8 sócios. A Cecília era a mulher do... Eu não sei bem certo. Do Irmagoras. Do Irmagoras, isso é verdade. A esposa do seu Fantor é a dona Aldair. Eu acho que era. Eu conheci muito bem o velhinho Fantora. Pá! Tu ia consultar lá, ele estava jogando bocha no outro lado da rua, né? Que era, na verdade era uma estrada que era atravessar. Jogando bocha e fumando. Daí ia lá e pedia licença para ele, porque a gente ia na aula, o professor dizia para falar com as pessoas mais velhas, tinha que pedir licença. Daí chegava e dar licença, doutor. Daí ele te atendia. Disse para tua mãe que eu só terminasse a partida, vou lá atender ela. Que era o tempo antigo, né? E era assim, funcionava assim. Às vezes não precisava nem levar o doente lá, só contava para ele, dava medicação e sarava. Como é que é isso? Mas ali onde tinha o hospital, tinha uma cancha. Pro outro lado da rua. Hoje eu acho que é a igreja de São João ali. Que na verdade a igreja de São João, quando eu morei lá, era ali para trás da casa do Vesmilindo ali. Tinha um gramadão. Me lembro, nós ia toda noite na Semana Santa, toda noite na igreja. E ali onde era o hospital, o que mais que o senhor se recorda que tinha ali? Essa cancha era junto com algum comércio? A cancha de bocha era do outro lado da rua. Eu não me lembro de quem que era a canchinha de bocha. Sei que tinha uma cancha de bocha ali na época. Daí perto do hospital ali tinha umas casas ali Tinha um bolichinho do Simval, que eu não me lembro como é que era o sobrenome deles. Godoy. Godoy, né? É o Simval.
Tinha, qual é outro que tinha? Tinha um posto de gasolina, bem na canhada perto da sanga do Aurélio Beck, se eu não me engano. Daí, em Acorá era bem pequenininho, veio. E nessa época, quais eram os principais comércios que chamavam de Três Vendas? Três Vendas, na verdade, chamavam de Três Vendas porque tinha três, na época chamavam venda, boliche, bodega, como eu quisesse. Daí tinha do Napoleão Velho, um boliche, o do Arno, que é o pai do Valdenor. Eu não me lembro qual é o outro boliche que tinha, dos Gomes. Era só esses três, comércio. E daí o comércio de erva, né? Do final do Magora, acho que ele dava comércio, se não me engano. Policeu, João Policeu, na era da erva também. Tinha, eu me lembro muito bem, tinha duas ferrarias, chamavam na época, faziam carroça, jardineira, do finado Nico. O finado Nico eu conheci demais, o irmão dele, que é o marido da Séries ali, que faleceu aqui, o Elias. Era muito comentado, o cara que fazia uma jardineira na época lá era rico. E a carroça era muito pouco. Quer dizer, saía mais carroça do que jardineira, mas o que podia comprar era muito pouco. Eles também faziam ferramentas. Faziam ferramenta, arado, inchado, faziam de tudo. Era eles dois que tinham as ferrarias. Ferrarias chamava. Ferraria do Nico, era uma ferraria do Nico. A do Elias. O Nico Canabarro? Acho que é Canabarro, né? Acho. Que é irmão do... Eu não me lembro o sobrenome deles. Que é irmão do Elias. Acho que era Canabarro, Nico velho. E quando eu patrulhei lá, quando a Corá pertenceu pra cá, ele era vivo ainda, o Nico velho. Daí eu conversava com ele, depois ele faleceu. Eu acho que ali não é os parentes da Ibraete também. Sabe a dona Ibraete? Pode ser. Ela não é do seu tempo de escola? De repente eu não me lembro, né? Tinha no subir ali, tinha o finado Duda. Na frente do finado Duda ali, hoje não sei quem é que mora ali. Que hoje tem outras casas grandes ali. Tinha o finado Julinho Gomes, que a esposa dele era a merendeira do coleginho lá, muitos anos. Qual era o nome dela? Não me lembro do nome dela, me lembro muito bem dele. Depois eles saíram embora pra cá, que era o sogro do finado Roni, né? Tem muita coisa que a gente esquece, passa o tempo. Alguns dos meus tios eram seus colegas? O tio Ode? Não, com o Odo eu não cheguei na aula, eu me dava muito na aula assim, era com, eu não sei como é que é o nome dele, o marido da Dalva, do velho Melindro. O tio Vilma? Hã? O Vilmar? Vilmar. E esse era meu colega de aula. Colega mesmo, sabe? E daí tinha outro, mas o outro eu acho que ia em outro turno. Esse dia até eu fui lá na Dalva, lá estava falando com ele lá. Daí até ele brincou comigo, você ia na aula só para comer a merenda? Eu digo, e tu não, de certo. Nessa época já tinha merenda, pelo menos. Tinha. Eu não me lembro que tipo de merenda, mas o leite em pó nós tomávamos, cada copão de leite, coisa mais linda. Oh, tenho saudade daquele tempo, barbaridade. Que depois que eu saí de lá, daí foi mudando professor, professora. Tinha uma professora minha também que admirei muito, a professora Adelina Maria Siqueira, deu aula ali nos câmeras, professor Laírio da Rosa, professor Dirceu Taborda, professora Alzira. E o senhor estudou até que série? Até a quarta série. Depois era chapeta ou em Acorá, e daí de que jeito, a pé não dava, né? Daí saí. Daí fui ajudar o finado câmera a puxar
ajudar o motorista do final do câmbio a puxar soja da colônia com um caminhãozinho C60 da Chevrolet. Seu Marino, e eu queria saber sobre os seus avós maternos do lado da sua mãe. Era o Turíbio. E a Emenegila. Sobrenome dela? Sobrenome dela que eu não me lembro agora no momento. Não sei se não era Rodrigues. E o senhor sabe de onde eles vieram? Dali de Inhacorá. Eles moravam ali bem na chamada de Canhada Fundo na época. Um Dodalto tinha uma granja, não sei se é dele ainda não, bem naquela canhada ali. Eles moravam. Acho que hoje é de um rolinho aquelas lavouras ali. Daí finado eu vou lidar com erva também. E a finada avó era da casa. Criaram 13 filhos na época. Hoje já resta bem pouco. Algum que mora em Acorá ainda? Não tem ninguém deles aqui. Estão tudo para Novo Hamburgo, para aquele lado. O finado pai do meu avô era o finado Antônio de Jesus, que é o pai do velho Melinda, né? Eu chamo de velho porque já é pessoa de idade. O finado Antônio de Jesus. Esse era o seu bisavô? É? Não, como é que é? É, pai do meu avô, né? Bisavô, né? O senhor conheceu ele? Conheci muito pouquinho. Me lembro bem do velório do velhinho, não sei pra quê. Foi velar na casa do velho Melindo. Mas era tudo pequeno na época. E a avó Riqueta, que nós chamava, faleceu ali no velho Melindo também, em Acorá. Chamava de Riqueta, nem sei como é que era o nome da velhinha. Essa eu me lembro bem. E como que foi o velório? Como que antigamente quando morria alguém... hoje a gente tem o funerário... Não, a funerária era a própria família. Falecia um, só ia lá no médico, para o médico dar um atestado para fazer a óbito. Daí ia numa serraria que tinha um negócio de madeira, fazia o caixão, né? Hoje tem tudo pronto. Na época tinha que fazer o caixão, ir lá de carroça, buscar, forrar com pano preto por dentro e por fora, botar uma cruzinha branca em cima na tampa, e daí velar os 24 horas. Daí carnear um porco para dar boi pro pessoal. Na época, né, que era, né? O pessoal tudo longe. Depois, às vezes, levar de carroça o corpo pro cemitério. Era aquele meio que tinha e mais nada. Não tinha outro meio de... E quais os cemitérios lá? O cemitério, não sei como é que é o nome do lugar ali, nós apelidemos de cemitério dos Cadore, para ficar mais um ponto de referência. Mas na verdade não sei como é que é o nome daquele campo ali. É naquele cemitério ali. Aquele era o principal. Que ali dos Pires não tinha, né, na época. Era aquele ali. E a sua casa, como que era quando o senhor era criança? A casa era uma casinha pequena, tudo de chão, 2 peças, um quarto e uma salinha e uma cozinha. Fogão a lenha. Na época era assim. Daí uma tábua lá, pregada na parede, chamava de giral para botar umas panelinhas, uns pratos. E o roupeiro era de pendurar a roupa nos pregos na parede. Não existia roupeiro na época. Daí tudo era na parede. Caindo chuva. É bom. E os móveis de dentro de casa? Quem que fazia? Mas olha, cama, para falar bem a verdade, eu me lembro bem.
Cravavam umas estacas lá e botavam umas tábuas em cima e botavam um colchão de paia e era cama. Não tinha, sei lá se não tinha. Eu acho que colchão feito de loja, acho que nem tinha. Porque não existia loja, né? Existia só bolicho. Eu me criei dormindo em colchão de paia de milho. Com a fazenda do colchão era bolsa de adubo. As bolsas de algodão que vinha com adubo era comprado, eu fazia roupa, quase toda a colônia, a população da colônia tinha camisa para ir na aula, tudo é com roupa de adubo. Daí passavam a tinta, não sei de que jeito lá, e botavam a cor que quisesse. Daí tinha as fazendas para ir comprar de metro, mandar fazer, né? Ele era até bem... A gente dizia antigamente era bom, mas tinha que ser bom, porque não tinha outro meio, era aquilo ali só e pronto. E tinha alguma costureira, alguém que... Tinha as costureiras. Cada rincão tinha uma, duas, que fazia as costuras. Daí quando falecia um, iam lá buscar costureiro para fazer o luto. O corpo da pessoa que faleceu não ia para o cemitério sem estar toda a família enlutada, tudo de preto. Hoje, largo lá no cemitério, vamos para o baile. E o luto ele permanecia ainda um tempo depois. Pai e mãe era 1 ano. Irmão era 6 meses, daí ia indo. E nesse período não podia... Não podia nem escutar, pai e mãe nem escutar música. Era um silêncio total. Era a respeito daquela pessoa que partiu. O senhor se recorda de alguma costureira lá do seu rincão? Recordo, tinha uma, até ela era filha do Cilistrino Taborda. Até meu velhinho morou aqui em Chapeta um tempo. Chamava ela de Dorinha, não sei como é que era o nome dela. Não sei se é nome ou apelido, Dorinha. Essa costurava bem. A finada mãe também costurava, mas ela costurava mais era por gasto. E apelido lá no Inhacorá tinha bastante. Na época tinha. Eu nem me recordo agora. Me lembro muito bem daquele era bem engraçado, o tal de pé sujo. O Miro Louco, outro chamado de Miro Louco. Esse eu me lembro bem do pé sujo. E do Badé? O Badé. Agora tu me fez eu me lembrar do Badé. O Badé era uma pessoa muito conhecida, mas olha, na região inteira. Eu não sei se ele não veio aqui em Chapeta uma vez, o Badé velho. Daí o Badé velho nós tínhamos medo do Badé. Não sei pra quê, tinha medo de carregar uma bolsinha nas costas, uma roupinha bem singelinha, meia suja. Ele parava muito naquela sanguinha ali que desce do ginásio para baixo lá, ele parava. Tinha um copinho de tomar água, daí as pessoas davam comida para ele. Daí da sanguinha para cima tinha o finado Pompilho, que também não sei o sobrenome dele. Pessoa até era compadre do finado pai. Pessoa eu conheci muito também, todos são falecidos, o velho Dário. Chamado de era Dário, só pode dizer, nós chamava o Dário, velho. A comadre Balsa, que a mãe dizia, não sei se é nome da velhinha. Eu já nem me lembro onde eles moravam, acho que perto da Sanga, lá pra cima. Tinha a dona Lúcia Benzedeira também, só que essa era bem pra frente ali. As benzedeiras. Que eu me lembro na época era benzedeira, a não ser o doutor, que era doutor, né? Um fantora velho. Mas é aquele tempo ali. Tem muita gente que eu me esqueci até do nome agora. Mas eu conheci muita gente dos troncos velhos ali, em Acorá.
No finado leste tinha o açougue, né? Nós vendia vaca lá e comprava carne lá no finado leste. Tinha o Niro era irmão do Duda, ele morou aqui em Chapéu, trabalhou comigo aqui na prefeitura. Morreu, acho que lá, ele e um filho dele morreram lá em Brasília, porque lá, chegou a conhecer ele ou não? O Nírio, eu acho que era Rolim também. Meu Deus do céu. E o senhor lembra de mais algum benzedor? Além da Dona Lúcia? Lembro, só que esses eram mais aqui pra cima, o finado Dorival Toledo. Tinha outros que não me lembro o nome. E o senhor chegou a ir se benzer em algum deles? Quantas vezes? Afinal, a mãe levava nós. Para não ir consultar com o velho Fantora, ia nos benzedores. E como que era assim? Na verdade, o Dorival, ele era espiritista, né? Da parte espírita. Mas dava remédio, também fazia uns benzimentos lá. E a Dona Lúcia benzia, só benzia. Daí mais para frente tinha a Lourdes. Também morava bem perto do Esmelinda ali, ela fazia uns trabalhos lá, uns benzeção lá. Não sei como é que é o sobrenome dela. Daí de benzedor passando para Munho. Tinha o Munho do Vacário ali perto do... Eu acho que hoje até tem um barnhalho ali por ali. Ali tinha um Munho muito famoso. Eu acho que... Vacário, chamava de Vacário. Eu vinha lá das bandeiras de carroça levar moagem de milho lá. Depois, bem para frente, tinha o Ibrahino vai ali, né, com o munhozinho dele, bem perto, nós acampava ali. E como que era a população que morava lá no Rincão? Tinha muita gente? Tinha bastante. Hoje tá, mas só já todos falecidos, eu acho. Que chamavam de Rincão das Bandeiras. Na época era Rincão das Bandeiras. Ainda tem Rincão das Bandeiras, daí só que lá mudaram agora para Rincão dos Câmeras, né? Era Rincão das Bandeirantes. E Câmara era a família que tinha lá? Uma das famílias? Tinha a família Câmara lá, uma família grande. Tinha o finado Pedro Câmara, que era pai do Neno Câmara. Tinha o Eugênio, o João. É bastante. Tinha o Neri Barbosa ali, que nós trabalhávamos de piá para ele lá. O Neri, finado Neri, chamava o Nerizão. O carreirista também ele era, tinha uma cancha, chamava um cancha de carreira hípica, famosa ali perto dos câmeras também ali, que os domingos era diversão, era para as carreiradas, né? Hoje é lavoura lá. E outras diversões da época? Salão de baile? Baile. Salão do Massalai, Natalim Massalai, Salão do Herculano, mais tarde do Roca aqui em cima. E os campinhos de bola, esse sempre teve. O famoso Bandeirante, depois tinha o nosso lá embaixo, Flor da Serra. Esses eram em Acorá. É tudo município de Catuípe na época, que hoje é em Acorá, né? É, no município de Acorá. Bandeirante. É Esporte Clube Bandeirante. E daí o outro timezinho lá que nós fizemos, Flor da Serra. Que tudo era um de dono, né? Não era sociedade, tudo era de um dono. O dono comprava chuteira, comprava camiseta, arrumava. E tinha o Guarani. O Guarani era da cidade daí. Lá nós ia jogar bola, de piá tempo de aula, todos os dias 7 de setembro. E a escola Plácido de Castro, que era do Bandeirante lá, tirava todos os 7 de setembro, até que eu estava na aula, nós tirava o meu lugar, do Piazeto. O torneio que saía, era divertido. Bah. O senhor chegou aí na Plácido? Fui. O professor Laíra era da Rosa, era meu professor. A professora Adelina, o professor Dirceu, a professora Alzira também foi minha professora.
E o principal evento era no 7 de setembro, que fazia um jogo de bola. Era de 7 de setembro, em Acorá. Daí ia todas as escolas para lá. Daí tinha almoço de meio-dia. A criançada era divertido. Só que em Acorá, o campo do Guarani ficava dentro do mato, né? Tinha um picadão que ia até na rua hoje, que eu, na do Vés Melinda ali, entrava e ia lá, não parecia tão longe para lá. Agora é cidade no costado, né? Às vezes eu passo ali e fico pensando. Um dia passei lá com meus netos lá e falei para eles, aqui era assim, 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 assim. É, né? Saber o que o vô tá falando aí. Mas eu tenho uma saudade daquele tempão. O finado Cridão, que nós chamávamos do Napoleão Velho, morou tempo em Chapeta aí. E ele brincava comigo demais, e eu brincava com ele. Ele diz, mas pá, rapaz, você roubava a laranja do pai lá em Quantia. Eu que não falava nada pro velho, mas eu sabia, você e o Dominguinho do Jurumito cruzavam o nosso potreiro ali e iam roubar laranja, mas mentira dele, nunca fumo. Ele só pra... me dava demais com o Cridão. O Neno, patrolei lá pro Neno, pô, não sei se é vivo ou é morto. Ele, última vez, estava em Juiz. É aquele tempo, barbaridade. E o senhor lembra assim na infância de Ninhacorá, contavam histórias de lendas do Xindangue? O Xindangue era famoso. O Xindangue era quando eu era criança lá, ele já estava sepultado ali. Tinha uma lenda que o pessoal falava que ele amanhecia, botava um braço para fora, não sei, eu nunca vi. Um braço, uma perna, sei lá. E era famoso. Eu quando patrolhei aquela estrada lá, patrolhei várias vezes. Cansei de parar de tardezinho, meio escuro para ver, eu digo... Eu não acredito que ele estava com o braço para fora. No fim virou famoso, mas isso é lenda. Isso não é, não pode ser verdade. Como é que uma pessoa morta vai botar o braço para fora? Sei lá. No tempo da Revolução, que ele morreu. É, foi matado. Foi numa revolução que eu não me lembro a história. Eu acho que até nunca, sei lá se nós estudamos na aula ou não isso aí. Essa história do Xindangue. Eu vejo outros contar. E os seus pais ou os seus avós não contavam do tempo da Revolução? Não. Acho que até nunca... Falavam em revolução assim, mas nós nunca prestava atenção, acho, no que eles falavam. O finado meu avô Turíbio, ele contava que foi convocado do quartel para ele ir para a guerra, não sei que guerra era. Ele chegou, ia a Santo Ângelo, embarcaram, foram até Rio de Janeiro e de lá terminou a guerra. Eles voltaram. Assim ele contava para nós. Não sei que guerra era, não sei como é que foram para o Rio de Janeiro, sei lá. Porque daí terminou a guerra, não precisou, aquele grupo de soldados não precisou ir. E dos chimangos e maragatos eles não contavam? De repente contava, a gente não prestava atenção, né? Que o nosso forte era brincar, jogar bola, tomar banho nas águas por lá. De repente falavam, mas não... O senhor se recorda se eles usavam alguma cor de lenço? Os seus Não, avós? não me recordo. Acho que até nunca usaram lenço. Que eu me lembro, não. O final do meu avô Turíbio sempre tinha bombacha, mas nunca vi assim ele trajado de gaúcho para sair. Sempre para trabalhar, sempre usava bombacha. Mas de lenço até nunca vi. Não sei se era maragato, chimango, o que é. E o seu pai também usava bombacha? Não, meu pai nunca usou bombacha. Muito menos lenço. Mas antigamente, principalmente lá em Acorá, tinha a população, muitas pessoas que andavam com esses trajes. Tinha. Chapéu. Tinha bastante, bom. Eu tinha até meu tio Luizinho de Matos, até ele falecer, ele usava. Usava lenço, bombacha. Ele era seu tio?
por parte dela, da tia Maria. Que a tia Maria é irmã do velho Melindo, né? Na verdade, o velho Melindo é meu tio segundo, que dizem, né? De segundo grau, que era tio da mãe. E a tia Maria também era tia de segundo grau. A Maria era de Jesus. É. Seu Luizinho era muito conhecido por ser contador de histórias. Quando eu patrolava, quando eles moravam ali perto do Borricá ali, Deus o livre, chegava lá. Tinha um decidão de pedra perto da casa deles. Depois ele começou a benzer ali em Acorá, né? Agora que eu me lembrei de mais um benzedor, né? Tinha até uma igrejinha ele tinha lá perto da casa. Seu Marino, e qual foi a primeira vez que o senhor veio para Chiapeta? Que o senhor se recorda assim dessa primeira vinda para cá? Eu me lembro que eu vim uma vez de bicicleta. Estavam dividindo a avenida, botando a terra, plantando árvore. Que eu me lembro. Daí eu vim até no Polaco ali e voltei. Chamava a venda do Polaco. A Chapeta também tinha três comércios. Polaco, Arne e o final do Bepa no Dirgueto só. Não tinha mais. Daí eu me lembro que eu vim de bicicleta. Também um suador para chegar em Chapeta. Parecia tão longe. Tu vê, né? Por essa mesma estrada onde... Que hoje é asfaltada, né? Patrolei... Nem me recordo quantas vezes patrolei aquela estrada ali. Era aquela ali. Tudo chão vermelho. Chovia... Choveu, parou tudo, né? A não ser usar uma corrente num carro para ir. Mas a patroa também às vezes ajudava a socorrer os atolados. No final de Titão, que trabalhava no Inhacorá nos últimos tempos ali, puxei alguma vez. Não tinha como ir. Daí eu já tinha um espia atrás na máquina ali, eu ia puxar o Inhacorá. Caminhão. Principalmente ali na descida do Relembrando. É. Aqui pro Burricá ali era sagrado. Choveu, eu podia ir lá. Às vezes puxar caminhão a noite inteira. E essa primeira vinda de bicicleta que o senhor relatou, que idade o senhor tinha? Eu tinha o quê? Uns 12 anos. Mas não tinha. E nessa época já era município, Chiapeta? Aí que eu não posso dizer que eu não me lembro. Mas eu acho que até nem chamavam de Chapeta, chamavam de Sédia. Eu vou para Sédia. Depois começaram a chamar Chapeta. Eu sei que eu não me lembro o que eu vim comprar na Sédia. Isso foi nos anos 63, eu acho. 62, 63 que eu vim. Mais ou menos, foi esse ano. Em 72 eu vim embora morar aqui, estou até hoje, hein? O que mais que o senhor lembra, assim? Se foi 62 ainda não era município. Chapeta se tornou... Eu também eu não guardo muitas coisas na ideia às vezes. Acho que não era não. Acho que não. Se emancipou em 65. 65, é. Não era não. Que eu me lembro que eles estavam dividindo as duas, que hoje é as duas pistas de vai e vem, né? Que não tinha separação, era tudo uma rua só. E daí eu achei tão engraçado para que estavam botando árvore no meio da rua. Não, nem chamar a rua, chamar a estrada. Estão plantando árvore no meio da estrada lá na Sédia. Nesse sentido, o Chiapeta sempre foi mais organizado que em Acorá, porque existia um planejamento urbano das quadras, eu acho que sim, das ruas. Em Acorá não tinha. Eu ajudei a fazer tudo isso aí. Tudo. A praça ali eu patrolei acho que
20 dias só na praça. Não representa, né? Fazer aquele corte pro lado de baixo ali, um mais baixo, outro mais alto, taludear na quadra de esporte. Tudo eu fiz da patrola, para poder os caras trabalhar com as pedrinhas, calçar, fazer o quiosque. Tá no que tá hoje. Mas no começo, quando eu vim embora, tinha campo, barba de bode que chamavam, guanchuma, tinha de tudo. Porque na verdade era só a quadra, né, que era para ser uma praça, e na verdade foi feita a praça ali, mas não tinha. Hoje eu conto para os meus netos aí, eu digo aqui o vô fez isso, fez aquilo, e nem bola dão. Mas já existia o espaço demarcado. Era a quadra inteira. Aqui vai sair depois foi entrado o engenheiro, foram desenhando coisa, mas para isso tinha que planear, né? Daí me atraquei com uma patrolinha velha lá. O que deu mais serviço foi fazer ele era assim. De fazer o corte ali, onde tem aquele corte ali, que tem as escadarias, né? Daí levar tudo para baixo. Ali na quadra de esporte, que nós não sabíamos o que era a quadra de esporte. Eu patrolei ali, ali onde tem o Banco do Estado, tinha uma serraria velha lá, eu fui empiando terra para outro lado lá. Passava a rua e ia empiando. Às vezes eu estava lá em cima e a serraria ficava lá embaixo. E daí iam carregando uns pouquinhos, uma reta escavadeira velha, 2 caminhãozinhos a gasolina que nós tínhamos, para transportar aquela terra dali. E hoje é o Banco do Estado, né? O prédio do Banco do Estado. É ali que tinha a serraria? É. Poxa, ali já era o pátio, ali tinha a tora, mas a serraria um pouquinho mais para lá acima, bem pouca coisa. De quem que era a serraria? Do Alziro, Andrigueto. E nessa época que o senhor começou a trabalhar na prefeitura, qual que era a administração da época? Eu vou começar, se tu quer que eu conte, eu vou começar do começo até eu parar. Tem coisa que nós não se lembra. Eu comecei a trabalhar em 72, 27 de março de 1972. Na época, o Verno Conra era o prefeito. E o Elmer Aico era o vice-prefeito. Daí trabalhei 2 anos com ele, daí foi mudando os prefeitos. Daí foi mudando, depois já era o Júlio Kromber, depois o Intes, depois foi indo. Eu parei, eu comecei em 72, trabalhar em serviço geral, calcei quase toda a rua que tinha, na principal avenida, isso só em frente à prefeitura, até umas alturas. Bati cepo, quebrei pedra na pedreira, tudo a muque. Máquina tinha só uma patrolinha e uma reta escavadeira. Passar mais encrencado que boa. Daí em 73 eu passei de serviço geral para patroleiro, eu fui promovido. Daí fiquei até 97 de patrola, só na patrola. Às vezes quando dava a causa, eu pegava um caminhão para dar uma viajada para Santa Maria, mas era raras viagens. E daí me aposentei ali. O senhor pode falar um pouco mais sobre essas primeiras administrações, como é que o município foi evoluindo, né? Porque no início muitas dificuldades de ter pouco maquinário, até, né, como que o município foi se desenvolvendo ao longo dessas administrações. A prefeitura, na verdade, quando eu comecei a trabalhar em 72, não tinha o prédio que é hoje.
A prefeitura era um prédio alugado ali dos Beck, do Walter Beck, do Nildo Beck, por ali. Tinha a casa ali que era ali. O parque de máquina não tinha, nós deixava ali um do Quito, hoje mora ali na frente. Tinha o avô do Quito ali, que era o dono ali, cedia para nós botar as maquininhas que tinha debaixo das laranjeiras ali. Daí até os anos 80 era caminhão a gasolina, depois já foi comprado 2 Mercedes e uma outra patrola. Daí já foi mudando, daí já foi ficando mais fácil. Daí começamos a abrir a rua, que quase não tinha rua, era só no centro mesmo ali. Depois que nós começamos a abrir a rua, e daí o calçamento foi indo, foi indo. E daí cada ano, cada administração comprava uma máquina diferente, mais moderna. Daí já compraram, já não batia mais cepo, já foi comprado um rolo compactador para passar na rua. E daí foi indo. Cada prefeito comprava uma coisa. E quando que fizeram o prédio da prefeitura? O senhor lembra qual que era a administração? Eu não me lembro. Eu acho que começou mesmo foi o Verno Conra. E quem terminou, se eu não me engano, foi o Júlio. Eu acho que que terminou o prédio foi o Júlio Cromba. Daí foi mudado, eu até ajudei a puxar as coisas ali. Daí nós deixávamos as patrolas e os caminhões, onde é a canônica da Igreja Católica, tinha um pé de figueira ali. Não. Depois foi começado a fazer as garagens lá embaixo, que chama Parque de Máquina. Foi o tempo do Júlio também que começou o Parque de Máquina. E como que era esse trabalho de patrulheiro? Para abrir as ruas, o senhor pode tentar dizer assim, os locais que esse trabalho foi sendo começado, depois ampliando, onde hoje aqui é a cidade? Em Roda da Praça tinha calçamento só em frente à prefeitura. E a avenida até na canhada, lá onde tinha o salão do Aico, do Elmer. E calçamento era até ali até na esquina ali onde tem o Jô, tem a farmácia. Depois daí tinha o tal de, não sei como é que chamava, um engenheiro assim que media a rua e dava metragem, cravava as estaquinhas aqui, alinhava e eu treinava para a equipe do calçamento fazer calçamento. Daí aquela rua do hospital também eu treinei tudo para calçar. Para isso antes foi botado o encanamento d'água, não tinha, né? Canalizado tudo, não tinha caixa d'água, não tinha nada, e foi botado água, daí fomos fazendo a rua. Aqui na Vila Miguel tinha 4, 5 casas, só não tinha rua. Tinha só essa no Tuparu lá. Até na esquina ali para lá era puro lavoura e coisa. Daí também abri tudo essa rua. No bairro Andrigueta abri tudo a rua, na Vila Mário. Depois mais ali para cima também foi feito tudo. Tudo foi abrido rua. E o calçamento andando, o gremensor que nós chamava, né? Media tudo a rua e nós atracava. Fazia as plainagens para eles calçar. Tinha algum bairro que não existia ainda? Que começou depois? E Chapeta tinha só o miolo, como diz outro. Daí depois foi feito o Parque 1, depois esse foi bem aqui para o Parque 2. A Vila Andrigueta não tinha, Vila Mário não tinha. Aquele bairro lá do CTG, que não sei como é que é o nome, também não tinha.
Era só a avenida e uns gainhos por lá e mais nada na época. Daí foi feito todos esses bairros aí. E essas ruas que eram as estradas, elas sempre foram essa mesma... A avenida era a estrada. Fizeram a rua pela estrada, né? Daí tiveram que aquela rua do hospital acompanhar a avenida para dar certa metragem das quadras. Por isso que ficou tudo meio... Mas essa sempre foi a estrada desde antigamente. É, a avenida, a estrada que vinha de Inhacorá e cruzava no meio aí e é para Santo Augusto para lá. Mas que eu estava comentando com o senhor antes, a diferença do planejamento urbano de Chiapeta, que você vê com a largura das ruas, né, toda essa... que em Inhacorá já não teve muito esse planejamento, né, das quadras, dessa divisão. Pois é. Então... E também Inhacorá demorou mais para se emancipar, né? Demorou. Até se tornou distrito uma época de Chiapeta. De Chiapeta, eu acampava lá, patrolhei muito lá, verdade. Até que pertenceu para cá, depois ele se emancipou, né? Até a tarde que deu a não sei aonde, que deram o aval para Inhacorá ser município, o finado Neno do Ibrahim nos tomou umas cachaças ali no posto, ali embaixo, tinha um barzinho lá, até até dar tiro. Eu não sabia o que... Digo, o Neno tá louco. Mas não era o município de Inhacorá daí. Nem me lembro que ano foi. Daí nós não fomos mais patrolar, daí Chiapeta Inhacorá era município. Mas na época que era distrito, daí os funcionários de Chiapeta trabalhavam lá. O velho Melinda era nosso chefe lá. Bem, patrolei tudo, eu me encontrei com pessoas conhecidas lá umas quantas vezes. Eu sou mais conhecido em Inhacorá das pessoas mais de idade, né? E essa questão aqui da saúde, quando começou o hospital, o senhor tem alguma... Quando eu vim para cá em 72, tinha só o hospital bem pequeno. Depois foi aumentado um pouco. Que era do finado Mela, né? Daí depois, mais tarde, que passou a ter a diretoria, daí coisa. Mas antes era de um dono. E daí tu só ia consultar ali, né, se tinha dinheiro, se não tinha, ele atendia igual, ele ia pagando depois, né? Hoje não, hoje tem posto de saúde, que é um hospital quase. A saúde tá, aqui em Chiapeta, vou te contar uma coisa, não tenho o que falar da saúde em Chiapeta, tá conversando à toa, porque daí já não é verdade. Mas a saúde aqui foi depois do lado do Inhacorá do Fontoura. Depois, agora não me lembro bem certo se já tinha aqui o Hospital do Melo ou não. Eu acho que em Inhacorá, nesse aspecto, o Dr. Fontoura foi o que atendia aqui também. Eu acho que sim. Depois que surgiu a... Porque o Fontoura é famoso, né? As pessoas antigas, todo mundo era o Fontoura, Dr. Fontoura. Ele deve ser mesmo. E na verdade, bem antigamente, Inhacorá era mais desenvolvido que Chiapeta, Alegria, outros municípios, né? É porque tinha hospital, um doutor, os outros não tinham, né? Tinha o cartório também. O cartório. Para os casamentos, meus tios e tias, saiu tudo lá em Inhacorá. E o senhor não participou desse processo da emancipação de Chiapeta? Não. Esse estava lá em Inhacorá ainda. E dessas primeiras administrações, o que o senhor se recorda dos prefeitos, dos primeiros prefeitos? Porque eles já são falecidos hoje. Já. Tem uns 4 prefeitos falecidos já. Tô vendo, né? O primeiro prefeito que quando eu entrei, para uns era carrasco, para outros nem tanto. Ele era bastante enérgico. Ele
E daí era um começo difícil, porque não tinha, né? A prefeitura não tinha carro, daí ele pegava uma rural que ele tinha e saía levar peão e empregado, na época nós chamávamos de peão. E buscar, era bastante enérgico. Depois o outro prefeito já era um prefeito mais liberal, assim, ele conversava com um funcionário na rua, ia num bar, daquele tempo do boliche, hoje é bar. Tempo do boliche lá, os funcionários estavam tomando um trago de canha lá, ele tomava junto lá e proseava, e ele era bem... Depois ele foi embora, o Mato Grosso faleceu lá, o Júlio. Prefeito muito bom, bah, em todos os aspectos. Na verdade ele deu dinheiro, emprestou para o pai fazer escritura desse terreno aqui. Porque ninguém tinha escritura aí, né? Emprestou para o pai pagando ele conforme ele dava. Ele era uma pessoa bem... Depois tinha o Índice, que era o granjeiro lá em cima, esse também já era mais enérgico um pouco. Mas o Júlio não. Daí depois foi os outros, né? Que foi Nado Jânia. O Ivoli era vice, acho, se eu não me engano. O Ivoli nem se fala, né? Outro. Até hoje ele brinca comigo e tudo. É uma pessoa que não para ele, funcionário para ele é a mesma coisa que... Depois tinha o João Estão, daí tinha... Até uns quantos que eu nem me lembro. De tantos anos faz já que eu saí dali. Mas eu passei tudo, esses prefeitos para mim não tem nenhum ruim. No aspecto como patrão, né? Daí eu saí, foi entrando outros prefeitos. Que o senhor lembra das dificuldades no início? O senhor trabalhava com essa questão das obras? Do início foi difícil. No comecinho ali, nós carregava terra nos caminhãozinhos de a pá, nos barrancos de estrada aí, que não tinha com o que carregar. Hoje tem 4, 5 carregadeiras e retroescavadeira, caminhãozão grande. Na época nós tínhamos que carregar pedra na pedreira a muque. Fazer broca com marreta batendo. Para botar os dinamites para estourar as pedras. Quebrar tudo da marreta. No começo, olha, bater cepo na rua para firmar. Em 2, 4. Hoje passa o rolo ali, está feito. No começo não foi fácil. E a questão da energia elétrica já tinha? Só na avenida. Nós aqui não tinha. E nem água no começo. Depois daí, cada um tinha poço. Daí um vizinho pegava a água do poço do outro. Daí depois a Corsã entrou aí, daí eu ajudei a encanar tudo isso aí. Cano por canto. Daí a retroescavadeira estragava, nós ia cabocando enxadão, mano. Hoje não se vê ninguém com enxadão na mão. Tudo máquina. E quais eram seus outros colegas de profissão? De máquina? Trabalhavam desse departamento. De longa data também, que ficaram muitos anos. Tinha o Hélio Almeida, foi patrulheiro também, muitos anos junto com outra máquina, né? O Hélio, Abílio Ratz, patrulheiro também, muitos anos, está até hoje na prefeitura. Daí, dos antigos, acho que não tem mais ninguém na prefeitura, muito pouquinho. Mas de patrulheiro é só o Ratz e o Abílio Ratz e o Hélio Almeida. Filho do velho Nino lá de Inhacorá. Não sei se chegou a conhecer, acho que não, né? Chamavam de Nino. E o senhor foi um dos funcionários de mais longa... É meu primeiro emprego e o último. Comecei a piar ali, o final... Mais longa data, assim, de... O final do pai teve que assinar para mim de responsável até eu completar a idade. Daí fui em Santo Ângelo fazer a carteira de trabalho.
pro Verno assinar, ele exigiu e tinha que assinar. Daí eu fui e fiz, e ele assinou em 72, a assinatura dele. Depois eu fiz outra carteira. Daí eu comecei em 72 e saí em 97. Só ali. Que idade o senhor tinha quando começou? Mas acho que 15 anos, acho. 15 ou 16, uma coisa assim. Que eu não tinha me alistado ainda. E como que surgiu essa oportunidade desse emprego? Mas eu falei, fui pedir emprego pro vamos dizer, o falecido Verno, que era o primeiro prefeito. Ele ia passando ali embaixo com a rural, vai ali embaixo, e eu ataquei ele. Digo, o senhor é o prefeito de Chapeta? O povo disse, mas ele brincava às vezes. O povo está dizendo que sou. Nós se mudamos de Inhacorá para cá, e vê se o senhor não tinha um emprego para mim. Vai amanhã lá, leva teu pai junto, guri. No outro dia fomos. Daí já fiquei trabalhando. Quer dizer, fiquei não, né? Fizeram os papéis lá, o meu pai assinou e eu me embora. No outro dia fui trabalhar. Primeira coisa que eu fiz foi roçar terreno vadio aí, que era cheio. Depois fui indo para o calçamento, para o cepo, para a pedreira, carregar terra com a muca, como eu te falei já hoje. E depois no outro ano eu já fui para a patrola. De ajudante, mas logo já peguei de patrulheiro. Tinha uma patrola só. E daí fiquei. Pá, homem, se eu fosse contar o que eu fiz de estrada. No assentamento da Nova Conquista ali, eu fiz tudo. Tocou de plainagem com máquina, fui eu que fiz tudo. Encanamento d'água, as valetas, né? Tudo eu que fiz, ó, mano do céu. Às vezes eu falo com os caras de lá, e uns é bem conhecidos, outros vieram depois. Mas o que nós trabalhamos para fazer esse reassentamento? Meu Deus do céu. E como que o senhor aprendeu esse trabalho? Na verdade, manejar a máquina eu aprendi meio solito. Eu comecei de ajudante, de ir junto com o patrulheiro, e daí o patrulheiro deu uns problemas com ele ali, largaram ele, daí não tinha patrulheiro. E na época era escasso. Para ir buscar um de fora, o Júlio, velho, esse que eu estava falando, o Júlio Cromba, achou melhor de botar eu. E daí botaram eu para patrolar, botaram eu na patrola, eu fui aprendendo meu solito. E o povo diz até hoje que eu fui bom patroleiro, sei lá. Minha parte eu fiz, né? E não só aqui, em Acorá também, uns quantos falam. E as ruas, elas sempre tiveram o mesmo nome? O senhor lembra de algo desse sentido? Mas olha a rua que eu nem sei se tinha um nome, foi botado depois, eu não... Me lembro bem da avenida e da tomada de Carvalho. Depois foi feita assim, que até hoje tem rua aí que eu não sei o nome. A não ser ler na plaquinha lá, né? Mas eu só fazia aí rua, não... O chefe dizia, não dizia, vai fazer a rua com o nome da rua, vai fazer a rua do fulano, a rua do ciclano, tudo por apelido, nome, coisa assim, a gente ia fazer. A referência era os moradores. Das moradoras. Vai lá naquele lugar lá, vai sair eles chamavam de gremensor, não sei, o engenheiro. Vai estar lá para fazer a medição da rua do Parque 1 lá, que nós apelidamos de Pombal, não sei porquê. Daí me atraquei lá, fazer toda a rua. Aqui, assim. Tudo estaquinho por estaquinho. Daí depois fazer encanamento d'água. Depois começar a fazer as casas. Hoje já tem outro parque lá com rua asfaltada e tudo. Mas ali eu já não estava mais trabalhando. E nesse sentido o senhor acompanhou essa evolução de vir mais pessoas morar para cá e aumentar a cidade? Daí a cidade foi aumentando daí.
que na época que eu vim para cá nem banco não tinha, né? Depois entrou o Bamirindos, não sei que ano também. Depois, mais tarde, entrou o Banrisul, deu o Bamirindos, saiu. Não. Mas antes não tinha banco, não tinha nada. Qual que foi o primeiro banco? Bamirindos. Bamerindos era o... Era do Calheiro? O dono era o... Como é que é o primeiro nome, é louco? O Calheiros. Político. Nunca tinha ouvido falar desse banco. Sim, era ali nos Beck. Ali nós tinha conta ali, a prefeitura abriu conta ali. Depois veio o Banrisul. Depois o Banco do Brasil teve pouco, é. Bom, a gente já está quase encerrando e eu ainda gostaria de saber o que o senhor acha sobre esses projetos, sobre resgatar o passado para que as próximas gerações possam saber como é que foi antigamente. O senhor acha que isso é importante? Mas isso tem uma baita importância. Que a juventude hoje não sabe nem como é que foi o começo aqui. Não tinha escola. Tinha escola essa aqui da estadual aí. Era um coleginho de madeira. Não tinha aquela outra lá embaixo da Loreto, não tinha. Então muita coisa não tinha, mas isso aí, o trabalho de vocês, olha, o trabalho é 100% bom, né? Porque as pessoas que não viram antes, vê um pouco o que vocês estão fazendo, né? Resgatando uma coisa do passado que muita gente não sabe. E daí vai passando de geração para geração. Se não fizesse isso... Não, ficava tudo no esquecimento. Hoje, Natan, hoje eu queria ver uma pessoa, trabalhou comigo uma pessoa de idade na época. Tempo de Catuípe, ele foi faxineiro de estrada, que não tinha patrão, faziam tudo a muque. Eu queria que ele me contasse história, mas nunca falemos nada sobre isso. Seu Marino, muito bom, muito boa a nossa prosa, mas a gente vai finalizar. O senhor gostaria de deixar uma mensagem final para a sua família, para os seus netos, as futuras gerações da sua família que vão poder ver esse vídeo no futuro? Olha, o que eu queria deixar para as pessoas, em primeiro lugar, acreditar em Deus, acreditar no que faz, não fazer coisa errada, procurar fazer coisa certa, se dar com as pessoas e tratar bem as pessoas. Isso é em primeiro lugar. E desejar tudo de bom para toda a população desse nosso Brasilzão. E até a próxima daí, se eu estiver vivo até lá.